Em tempos de pandemia, buscamos informações sobre diversas outras que ocorreram em séculos passados ou até décadas passadas, né? E não é diferente desse agora que está acontecendo tudo isso, que a gente não deixa de buscar mais e mais informações. E com isso surgiram inúmeras teorias, alguns textos inéditos, mas também tem textos da literatura que retratam muito bem os horrores que foram as pandemias e as epidemias passadas. Um desses textos, que é um dos textos mais conhecidos, e eu posso dizer um dos textos mais bem escritos, é nada mais nada menos do que um conto do Edgar Allan Poe, que ele retrata muito bem isso. Sim, o que estamos passando hoje é um conto escrito em 1842, mas é tão atual, sobretudo com essa questão da quarentena, de ficarmos reclusos, de ficarmos em casa, de evitarmos sair e até mesmo a gente se proteger, né, de tudo isso. O conto do Edgar Allan Poe que eu estou falando é A Máscara da Morte Rubra. Sim, ele vai trazer esse contexto de pandemia e mais especificamente sobre a peste. Eu vou ler um trecho aqui que vocês, aliás, dois trechos que vocês vão sentir um pouco sobre essa atmosfera, né? E o conto começa assim: por muito tempo a morte rubra devastara o país. Jamais pestilência alguma fora tão mortífera ou tão terrível. O sangue era seu avatar e seu sinal. A vermelhidão e o horror do sangue surgia com dores agudas, súbitas vertigens, depois vinha profusa sangreira pelos poros e a decomposição. As manchas vermelhas no corpo, em particular no rosto da vítima, estigmatizavam-na, isolavam-a da compaixão e da solidariedade de seus semelhantes. A irrupção, o progresso e o desenlace da moléstia era coisa de apenas meia hora. E aqui ele fala, né, sobre essa questão da peste. É bem interessante porque é uma epidemia que uma das maiores, né, que a humanidade já teve, inclusive devastou aí uma boa parte da Europa e da Ásia, né? Dizem que essa peste ela tem origem na Ásia, mas enfim, ela devastou uma boa parcela da população ali da Idade Média. E é bem interessante esse conto porque ele vai trazer todo esse contexto e um contexto também sobre a quarentena. Aqui conta a história, né, de um príncipe muito rico, né, um príncipe próspero em que ele tinha um castelo, em que ele tinha um lugar onde ele conseguiria fechar tudo ali e ficar isolado do mundo. O que é que ele fez quando surgiu tudo isso? Ele pegou, reuniu alguns amigos, né? Uma quantidade de amigos e amigas em que ele tinha um apreço enorme, juntou todos ali no castelo, podemos dizer, e fechou, lacrou. Enquanto isso, lá fora, a peste comia brabo, com ápices e mais ápices. É tanto que ele tem um relato aqui bem interessante sobre isso, que diz assim: com tais precauções, podiam os cortesãos desafiar o contágio. O mundo externo que se arranjasse, por enquanto era loucura pensar nele ou afligir-se por sua causa. Ou seja, o mundo lá fora estava inabitável. E ainda ele diz: o príncipe tomara todas as providências para garantir o divertimento dos hóspedes. Esse príncipe, para que ocorresse a famosa quarentena deles, esse príncipe, além desses amigos, ele também juntou ali pessoas, atores e atrizes, artistas em geral, né, cantores, para que passasse esse período sem uma loucura, né, mas é meio impossível você viver num ambiente recluso por muito tempo. Isso é da própria figura humana, né? Que, enfim. E aqui ele diz, ó, ao fim do quinto ou sexto mês de reclusão, quando eles já não aguentavam mais, né? Porque você
Eu acho que muitos aqui já sentiram isso, né, nesse período em que você está em casa, isolado, não, principalmente no ápice, né, do que ocorreu, e não aguentar mais, eu quero sair, socorro. E aqui, ao fim do quinto ou sexto mês, já um momento em que eles não aguentavam mais, já um momento de reclusão, ele queria fazer alguma coisa porque eles estavam entediados. Ele diz que ele faz o quê? Quando mais furiosamente lavrava a pestilência lá fora, está no ápice, né, da coisa que está ocorrendo lá fora, o príncipe Próspero decidiu entreter seus amigos com um baile de máscara de inédita magnificência, ou seja, um grande baile de máscaras. Ele já faz aqui uma coisa bem errada, né? Apesar que eles estão ali dentro, protegidos, ele vai formar o que? Aglomerações. E é o que as autoridades sanitárias ela não recomenda, né? Hoje, se a gente trouxer para os dias atuais, sabemos muito bem que esse conto foi escrito há muito tempo e talvez nem existisse esse tal de pensamento. Mas o que é sabido em que muitos livros de história que traz a história da peste é que há muitos lugares, uma das coisas, né, o que poderia de fato debelar ali a doença era essa questão do isolamento social. E uma coisa que tinha muitos poréns, né, na Idade Média. Inclusive eu li um texto, eu não lembro onde, mas o texto ele dizia que era essa doença, ela era muito de origem, como se fossem os males, como se fossem coisas demoníacas, como se fossem espíritos maus. Então eles se reuniam em igrejas, né, para orações, para debelar essas coisas, esses maus, e isso promovia mais ainda a aglomeração e, enfim, né, mais propagação da doença. Não é o diferente daqui, e não é diferente daqui o que ocorreu nesse conto do Edgar Allan Poe, em que ele vai reunir pessoas aqui e acontece coisas bem estranhas. Nesse baile de máscara ocorre o quê? Uma entrada de um intruso, sim, um intruso aparece ali mascarado, cheio com características de sangue, né, na roupa. Então ele acha tudo muito estranho. A máscara, a morte rubra ali, caracterizada por esse mascarado. Então todos ali ficam com medo. E ali começa a acontecer coisas bem bizarras. Eu não vou contar o que vai acontecer porque é muito spoiler. E aí vocês lerão aí, pega esse livro, pega esse conto, deve ter na internet porque está em domínio público. Então joga aí A Máscara da Morte Rubra para descobrir o final. E é um final bem impactante e bem, podia dizer um pouco previsível, mas é bem impactante. Só lendo para saber. Então, esse mascarado chega ali, acontece muitas coisinhas estranhas, por causa desse deslize, podemos dizer, do príncipe que resolve fazer essa aglomeração. Agora, o que é bem interessante nesse conto, que é um conto que a gente reflete muito, traz ótimas reflexões, é todo o cenário construído pelo Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe tem uma genialidade enorme para construir seus contos, mas além da história, ele trazia muito essa questão sensorial. Podemos ver a questão de todos os ambientes em que o príncipe organiza ali antes do pessoal entrar e fazer sua quarentena, né? Ele organiza os cômodos ali como cores, isso traz toda uma estética diferente, né, para a história, que vocês verão aí quando corre os enlaces ali mais macabros. Além do mais, tem um relógio, né, que badala, né, que apita lá, que faz um barulho terrível, um cuco, podemos dizer, a cada uma hora. Esse relógio ele serve muito como sonoplastia, como uma música ali, um soundtrack, talvez uma trilha sonora para o conto, de uma forma muito bizarra. E vocês verão que esse relógio ele dita o equilíbrio todo dessas pessoas, tanto da morte quanto da vida. Então vocês verão aí o reger, né, de todo esse arranjo e todo esse som em que esse relógio emite. E ao emitir esse som, vocês verão ali que parece como se fosse a espécie de um respiro da vida, né? E ao parar esse som, vocês verão exatamente o que vai acontecer e aliás, o que já aconteceu quando o relógio para
de badalar, é porque aconteceu alguma coisa. Enfim, é isso. Essa é a minha reflexão sobre um conto maravilhoso que eu li e gostei bastante do Edgar Allan Poe. Eu super recomendo ler Poe porque ele é magnífico. Ele sempre traz histórias muito pertinentes e os contos dele sempre tem alguma coisa por trás. Não é simplesmente um conto de horror, um conto de terror, mas tem sempre algo a nos acrescentar, a nos ensinar. Eu fiz aqui um vídeo igualzinho a esse, um tipo uma reflexão sobre o Gato Preto. Vou deixar aqui nos cards em que eu falo um pouco das minhas percepções sobre esse conto. Mas esse conto, A Máscara da Morte Rubra, é um conto extremamente atual que fala sobre essa questão da reclusão, a questão da quarentena, esse período em que ficamos trancafiados e parece que a gente vai tender à loucura, além do mais, sobre essa questão da pandemia. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve e até a próxima. Tchau!